Questão número 12 de Matemática da FUVEST 2022. Nós temos um gráfico que representa o crescimento da turbidez de um líquido que contém bactérias. Conforme as bactérias vão crescendo, essa turbidez vai aumentando. Perceba que a escala utilizada é a escala logarítmica, onde x seria essa quantidade de bactérias que vai crescendo ao longo de um tempo, medida em minutos. Existem dois tempos, o tempo 0 e o tempo 1. E a pergunta é, qual é a razão entre o crescimento no ponto final em relação ao crescimento do ponto inicial? Ou o número de bactérias. Qual foi esse crescimento? Bom, para determinar essa razão, essa comparação entre esses dois pontos, eu preciso determinar qual é o valor deste logaritmo a partir do gráfico. Veja que a escala ela é negativa e ela é crescente. Portanto, eu preciso tomar o devido cuidado aqui com os valores matemáticos, pois crescendo de menos 2 para menos 1,5, eu tenho que ir com o número diminuindo, mas o número em si está aumentando. Tomando como base o ponto 0, veja que aqui nós temos em cima deste gráfico, reproduzindo este valor no eixo y, nós estamos neste ponto, que é o ponto, digamos, x0, ou log do x0. Esse valor ele apresenta duas unidades de diferença em relação a este 1,5. A partir das escalas que foi fornecida aqui neste gráfico, você pode perceber que existe 1, 2, 3, 4, 5 casas de distância entre 1,5 e 1. Portanto, nós podemos dividir em 5 essa mudança, ou seja, a distância entre esses dois pontos, que é 0,5, dividido justamente por 5, pois são 5 degrauzinhos que o separam, totalizando então 0,1. É um trabalho meio simplório, mas é necessário. Então, 1,1, 1,2, 1,3 negativo, a partir dessa análise de gráfica. No ponto T1 agora, nós temos este outro ponto que no eixo Y vai estar justamente aqui. Veja que a distância seria do 0, 0,1, 0,2, 0,3, menos 0,3. Esse é o valor do log do x1. Portanto, log de x1 na base 10 equivale a menos 0,3, enquanto que o log de x0 na base 10 vale menos 1,3. Conclusão: 10 passa como base, x1 é igual a 10 elevado a menos 0,3, enquanto que x0 é 10 elevado a menos 1,3, que é a propriedade logarítmica. E a partir daqui nós podemos dividir esses dois valores, x1 dividido por x0, o que vai ficar 10 a menos 3, 10 a menos 0,3, por 10 a menos 1,3. Base igual, subtrai os expoentes, nós vamos chegar a 10 a menos 3 mais 1,3, portanto 10 a primeira, ou seja, 10 vezes maior comparado à população de bactérias no ponto 1 em relação ao ponto 2.